Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa quinta, dia 22 de janeiro. Hoje nós vamos falar sobre os resultados ruins das faculdades de Goiás na avaliação nacional de cursos de medicina. Também temos atualizações sobre esporte. Vem com a gente, Conexões já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos acompanha ao vivo pela TV UFG, ou então para você que nos assiste em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, me descrevo como uma mulher de pele clara, com cabelos e olhos castanhos, e ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do Conexões. Nessa tela vão aparecer daqui a pouco as nossas matérias do dia e também a nossa entrevista ao vivo. Mas para começar, a gente te apresenta aí um resumão com as informações nacionais e internacionais dos últimos dias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou oficialmente ontem o Conselho da Paz, durante uma cerimônia realizada dentro do Fórum Econômico Mundial, em Davos. Segundo o governo dos Estados Unidos, a estrutura foi criada para supervisionar a paz na faixa de Gaza e reconstruir o território palestino. Mas ela é vista por parte da comunidade internacional como uma tentativa de esvaziar a ONU, a Organização das Nações Unidas. Cerca de 30 dos 60 líderes mundiais que aceitaram participar desse conselho participaram da cerimônia de lançamento. O presidente Lula foi convidado para integrar o Conselho da Paz, mas ainda não respondeu ao convite. Nenhum grande aliado ocidental estava no lançamento. E agora a gente vem para o cenário nacional. O governo do Brasil publicou uma portaria que garante a recomposição total do orçamento de 2026 das instituições federais de ensino. Serão investidos 977 milhões de reais nas universidades e nos institutos federais. Esse valor havia sido reduzido durante a tramitação da lei orçamentária no Congresso. 332 milhões vão para o custeio das universidades e 156 milhões para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Outros 230 milhões de reais serão destinados à CAPES para o pagamento de bolsas de pesquisa no ensino superior e na educação tecnológica. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o objetivo é garantir o funcionamento das instituições e compensar cortes e perdas inflacionárias. E ainda sobre educação, ontem o presidente Lula assinou uma medida provisória que atualiza o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Então, para esse ano, o valor do salário dos professores, do mínimo, será reajustado em mais de 5%, passando para R$ 5.130. Esse valor do piso para os professores é válido para toda a rede pública do país, com jornada de 40 horas semanais. O percentual representa um ganho real de 1,5% acima da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado. Bom, e o INEP reconheceu falhas nos dados do ENAMED, que é uma avaliação que mede a qualidade dos cursos de medicina no país.
Segundo o órgão, houve inconsistência na nota de corte que foi usada para definir estudantes considerados proficientes. Esse erro afetou o cálculo do Conceito ENAD 2025 dos cursos de medicina. O problema gera insegurança sobre a qualidade das faculdades e pode impactar na autorização de vagas e no acesso ao FIES. O presidente do INEP afirmou que as notas individuais dos alunos estão corretas, mas admitiu divergências nos dados que foram usados para os indicadores dos cursos. Por isso, o INEP abriu um prazo extra de 5 dias para recursos das instituições. Cursos com desempenho baixo podem sofrer sanções, como redução de vagas ou suspensão no FIES. Entidades do ensino superior criticaram a falha e não descartam medidas judiciais. O MEC afirma que o ENAMED é essencial para garantir a qualidade da formação médica no Brasil. Bom, e ainda falando sobre esse assunto, aqui em Goiás, 6 universidades, faculdades e centros universitários receberam resultados ruins nesse exame, no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, aplicado no ano passado. Para analisar toda essa situação e a qualidade da formação profissional dos médicos no Brasil, a gente conversa agora com o médico Rafael Cardoso Martinez, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. Ele vai aparecer aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutor Rafael, seja bem-vindo. Peço que para a gente começar, o senhor se descreva para o nosso público cego e de baixa visão. Obrigado, Camila. Obrigado aí pelo convite da TV UFG. Eu sou um homem de média estatura, pele branca, cabelo preto, liso, olhos castanhos. Estou aqui na sala do meu consultório para poder falar com vocês sobre esse tema aí do ENAMED. Estou à disposição. Bom, doutor, acabei de falar aí de um comunicado do INEP, que houve inconsistência nas notas, isso pode alterar, algum conceito aqui do estado de Goiás. Mas diante do cenário que a gente tem hoje, como que o senhor avalia a formação dos profissionais de medicina no nosso estado? Esse resultado, que foi inicialmente considerado ruim, para muitas faculdades e universidades, ele pode comprometer a formação dos nossos futuros médicos? Então, Camila, esse é um resultado muito preocupante para a medicina do Brasil, e da medicina de Goiás. No Brasil, aí, somando todas as faculdades, cerca de 30% dos alunos são considerados inaptos aí a exercer a medicina. É uma prova que permite que o aluno se forme e tire seu registro e comece a trabalhar. Ela não bloqueia o aluno que não saiu satisfatoriamente bem. A gente precisa esclarecer aí quem está nos assistindo que é uma prova que o crivo é uma nota 6, Quanto mais alunos com 6 ou acima a faculdade tem nessa prova, mais ela sobe de critério. E a gente considera isso também um fator interessante, porque 6 é só 70%. A gente acredita que a medicina ela tem que ser mais do que isso. De toda forma, essas faculdades que têm a pontuação 1 ou pontuação 2 são insuficientes, demonstram que muito poucos alunos conseguiram acima de 6. Pode ser 6.1, 6.0 ou 6.2. Mas isso gera uma insegurança na formação muito grande. E a gente do Conselho tem alertado lá atrás, vem alertando sempre, fizemos diversas ações, fizemos diversos documentos às autoridades, porque foram abertas muitas faculdades sem o mínimo o mínimo necessário para formar um bom profissional. A medicina é uma profissão que precisa muito da teoria, precisa muito da prática, e precisa de uma estrutura muito consolidada para formar aquele médico que entrou na faculdade ali próximo assim, aos 18, 17 anos, que ele saia formado, pronto para atender a população. É muito preocupante mesmo a nota e a gente espera das autoridades medidas enérgicas aí. Onde não tem condição, não abra mais vagas e até feche as vagas. É importante para que a gente dê segurança à sociedade, Esse médico vai trabalhar na sociedade. A gente sabe que ele vai buscar maneiras de se capacitar, que a faculdade não está oferecendo, mas isso não é o suficiente. Ele tem que ter uma boa formação desde o primeiro dia de aula até o último dia.
Bom, doutor Rafael, em relação a essa formação e a entrada desses estudantes no mercado de trabalho, o senhor salientou que esse exame, ele não barra a entrada do estudante, né? Ele apenas avalia o desempenho desse estudante, mas sendo ruim ou bom, ele vai para o mercado de trabalho, né? Ele ganha um registro profissional quando ele se forma. Há discussões no Congresso e dentro da categoria médica da criação de uma prova, né? No modelo em que há, por exemplo, a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor acha que isso poderia melhorar essa formação? Esse é um recurso que a gente precisa com urgência de aprovação, porque é um recurso que é imediato. As outras coisas que a gente vem conversando, até uma intervenção do MEC, do Conselho Estadual de Saúde, no fechamento de vagas, no fechamento de faculdades, são coisas que podem acontecer no decorrer ainda, né? Mas, de imediato, precisa ficar na mão do Conselho, o Conselho Federal de Medicina, como os conselhos estaduais, o crivo se o médico está pronto para atender a sociedade. Então, o exame de proficiência proposto é justamente isso, é um alento, porque todos os conselhos e o Conselho Federal vêm alertando a sociedade e as instituições responsáveis, vêm alertando para que a qualidade de formação não estava adequada, principalmente com a abertura indiscriminada de faculdades. E a prova escancara com o seu relatório, escancara o que a gente já vinha falando há muito tempo. Então, nesse momento, seria imperioso que o Congresso e o Senado e o presidente aprovassem essa prova, para que a gente tenha, então, pelo menos de primeiro momento, um crivo, porque um médico tem que estar habilitado, pronto para atender a sociedade, onde ele vai trabalhar. Ele pode fazer uma residência médica? Pode fazer uma residência médica, mas ele tem que ser primeiro médico habilitado, com técnica, com ética, para depois ser um residente ou mesmo um médico clínico. Então, hoje, essa prova, com o resultado do ENAMED, se tornou fundamental a aprovação do Profimed, que é o exame de proficiência médica realizado pelo Conselho Federal de Medicina. Bom, a gente vai continuar, claro, acompanhando essa situação aqui no estado de Goiás, discutindo esse assunto. Por isso, a gente agradece a presença do Dr. Rafael Cardoso Martinez, presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Muito obrigada, doutor. Bom trabalho. Obrigado, Camila Maia. Obrigado a todos que estão nos assistindo no FG, Tico Barbosa aí também. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e agora a gente fala sobre outros assuntos também importantes. O número de assassinatos no Brasil caiu mais de 11% no ano passado, em relação a 2024. Esse foi o 5º ano seguido de queda no levantamento realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Confira mais informações com a TV Brasil. O Brasil teve 34 mil assassinatos no ano passado, o que corresponde a 93 vítimas por dia e representa uma queda de 11% em relação a 2024. Os números não incluem dados dos estados de São Paulo, Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Desde a pandemia de Covid-19, o Ministério da Justiça registra diminuição no número de mortes violentas no país, estatística que inclui homicídios dolosos quando há intenção de matar, feminicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte. A queda acumulada no número de mortes violentas de 2020 até o ano passado foi de 25%. O pior ano da série histórica foi 2017, quando foram registradas mais de 60 mil mortes violentas no país. Hoje, a Bahia é o estado que mais concentra vítimas, seguida do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Bom, e a TV Brasil também explica a medida do governo federal e do Ministério Público, que a gente comentou ontem, que tenta impedir que a ferramenta de inteligência artificial, o Grok, da rede social X, seja usada de forma indevida para a geração de conteúdos sexualizados.
Em conjunto com a Agência Nacional de Proteção de Dados e a Secretaria Nacional do Consumidor, o Ministério Público Federal pede à rede social X do empresário Elon Musk a suspensão imediata de contas envolvidas na produção de imagens sexuais ou erotizadas feitas com a ferramenta de inteligência artificial Grok. As instituições ainda sugerem a implementação de um mecanismo transparente que facilite o envio de denúncias sobre o uso irregular do Grok. O documento destaca que sejam criadas medidas para impedir que novos vídeos, imagens ou arquivos de áudio sejam criados a partir desse recurso tecnológico. Além disso, os órgãos ainda recomendam que a plataforma X envie relatórios mensais para demonstrar a inexistência de falha sistêmica relacionada à circulação massiva de conteúdos graves. A empresa tem 30 dias para implementar essas sugestões. Em caso de descumprimento, outras medidas administrativas ou judiciais poderão ser consideradas. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta para falar sobre o cultivo de cannabis medicinal e também com informações sobre o esporte aqui em Goiás. Estamos de volta com conexões dessa quinta. E no ano passado, a Anvisa permitiu que a Embrapa pesquise o cultivo de cannabis no Brasil. A autorização tem caráter apenas científico e não envolve comercialização de produtos. A estimativa é de que o mercado de cannabis medicinal tenha movimentado em torno de R$1 bilhão no ano passado. A informação é da Embrapa, que recebeu autorização da Anvisa para realizar pesquisas científicas sobre o cultivo de cannabis no Brasil. Antes de continuar, eu faço a minha autodescrição. Eu sou Isabela Lima, uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros. Voltando, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária entende que há um enorme potencial em território nacional, tanto do ponto de vista social quanto econômico, e de contribuições à saúde da população. O problema é que boa parte, se não a maioria, dos componentes necessários para a produção de cannabis medicinal são importados. Daí a importância dessa pesquisa, que teria como um dos objetivos a redução da dependência de itens importados. Estudos sobre esse mesmo assunto já estão em estágio avançado ao redor do mundo. A Embrapa compreende que o Brasil está atrasado em relação a outros países. Nesse primeiro momento, entre as frentes de trabalho estão estudos sobre a conservação e as características genéticas, a cannabis medicinal e o melhoramento de fibras e sementes. Também vale reforçar que nenhum produto resultante das pesquisas poderá ser comercializado. Além disso, para garantir a segurança, o trabalho vai ser inspecionado pelas autoridades. A gente agradece a Isabela e agora traz informações aqui do nosso estado. Na madrugada de ontem, a Polícia Federal realizou a Operação Sinfonia Oculta na cidade de Anápolis, para cumprir mandados de busca e apreensão contra crimes relacionados ao abuso sexual infantil, incluindo a posse e compartilhamento de imagens ilícitas. Um homem foi preso em flagrante por compartilhar e armazenar imagens e vídeos de cenas de abuso infanto-juvenil. Polícia Federal ainda apreendeu equipamentos de informática, celulares e mídias de armazenamento, que serão periciados. A PF segue com as investigações para identificar possíveis conexões e outros envolvidos na prática desses crimes. A Prefeitura de Goiânia vai multar 14 empresas que venceram licitações para fornecer remédios e insumos para unidades de saúde do município, mas que não cumpriram os contratos. As penalidades podem passar de R$100 mil. Essas empresas farão parte de uma lista suja de fornecedores.
A Secretaria de Saúde de Goiânia estima que essas empresas deixaram de entregar 1.800.000 itens. Bom, e já estão valendo em todo o Brasil as novas regras para os ciclomotores. Cada estado e cada cidade é responsável por determinar onde esses veículos podem circular e como é feita a fiscalização. Entenda mais com a matéria da TV Brasil. Evitar os gastos com combustível e se deslocar com facilidade. Essas são as razões que trouxeram a família do Alessandro para esta loja de veículos elétricos de 2 rodas. Para o meu filho ir para a academia, para eu e minha esposa quando a gente ir na academia também, ou ir no mercado, que é tudo perto, né? Tudo perto, mas não tem ônibus assim, né? Tudo como é condomínio, né? Então a gente tem que só sai se for de carro. A pé é uma caminhada longa, então tem que ter E aí, carro toda hora, né? Tem um custo, né? E acho que com a moto a gente vai reduzir isso. À primeira vista, os veículos vendidos aqui podem ser parecidos, mas há 2 categorias diferentes. Os autopropelidos são elétricos. Têm velocidade de até 32 km por hora, podem andar em ciclovias e não precisam de autorização para pilotar. E aos ciclomotores mais potentes, que podem chegar aos 50 km por hora. Possuem motor a combustão de até 50 cilindradas ou motor elétrico de até 4 kW. Esses precisam ser emplacados, necessitam de uma autorização específica para pilotar ou carteira de habilitação. Quem pilotar sem habilitação pode ser multado. Gasta menos de R$1 para fazer a carga do 0 ao 100%, né? Em torno de 70 a 90 centavos. Para ter esses mesmos 50 km de autonomia com uma moto, você ia precisar gastar pelo menos R$5, então ela é 5 vezes mais econômica. Até o final do ano passado, estavam registrados no Brasil quase 600 mil veículos ciclomotores. Apesar de facilitarem os deslocamentos e terem preços atrativos, é preciso ter cautela ao optar pelos autopropelidos ou ciclomotores. Assim como bicicletas e motos, essas alternativas têm se mostrado perigosas. Eu vejo que há um estímulo quase lúdico, de brincadeira nessas mobilidades que são intrinsecamente perigosas. Não é a solução para uma metrópole que tem 20 milhões de viagens por dia. A solução para esse tipo de mobilidade é transporte público de massa bom. Bom, e para finalizar o programa de hoje, a gente fala sobre esportes. É hora de saber o que está acontecendo aqui no estado de Goiás. É isso mesmo, está começando o quadro favorito dos amantes dos esportes. Hoje nós vamos falar sobre futebol de base, futebol americano e automobilismo. Mas antes de te atualizar, eu vou me descrever. Eu sou Letícia Lorenzetti, uma jovem mulher branca, de olhos castanhos escuros e cabelos longos em um tom de castanho claro. Começamos com a participação goiana na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Guanabara City encerrou uma campanha histórica na competição. Nas quartas de final, o time goiano foi eliminado pelo Cruzeiro e se despediu da Copinha em 2026. Dos 4 representantes estaduais, o Guanabara foi a equipe revelação que chegou mais longe. E, na volta para casa, os atletas foram recebidos com festa na capital goiana. O Goianos FA, time de futebol americano de Goiás, anunciou a data para a seletiva de novos atletas para suas equipes. O evento já tem data e local marcado, dia 7 de fevereiro, às 2 da tarde, no campo da Agência Brasil Central. As seletivas serão tanto para a categoria principal, o Full Pad, quanto no Flag Football. O Goianos disputa a primeira divisão da Superliga de Futebol Americano em 2026. E para finalizar, eu te conto que o Autódromo de Goiânia vai voltar a tremer com os circuitos da Stock Car em 2026. Após um período de reforma no espaço, o Autódromo Internacional Ayrton Senna será o palco da 4ª etapa do calendário, no dia 17 de maio. E pela primeira vez, Goiânia também recebe uma prova no estilo Endurance, de resistência da Stock Car. Essa etapa tem duração de 3 horas e também já tem data para acontecer, é em 18 de outubro.
E o Conexões Esportivas vai ficando por aqui. Te espero na próxima semana com todas as atualizações do cenário esportivo. Tchau, tchau! Bom, é com esse clima ameno que a gente vai encerrando o Conexões de hoje. Se você quiser participar do nosso programa, é só mandar sua sugestão, sua crítica ou seu elogio para o nosso WhatsApp. O número já aparece aqui na tela, 629-9181-1406. Além disso, dá para acompanhar as novidades da programação da TV UFG por meio das redes sociais. É só procurar pela gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Já começa a seguir os nossos perfis, curtir, compartilhar o nosso conteúdo, mandar sua mensagem para a gente também. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã, ao meio-dia, a gente fecha a semana com mais conexões. Forte abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.